Atenção para os ingredientes da nossa primeira receita: ensopado de costela com macarrão. Uma ripa de costela com um pouco de gordura. Milho verde fresco. 4 ninhos de macarrão. Mandioca picada. Seleta de legumes. Um pedaço de bacon. Um pimentão verde. Alho a seu gosto. 2 cebolas. 2 linguicinhas defumadas suína. Molho de tomate. 2 tomates bem maduros. Pimentas in natura. Cheiro verde. E o nosso temperinho pronto. O nosso segundo prato, contrafilé com geleia de pimenta. Um pedaço de contrafilé com 3 dedos de grossura. Uma geleia de pimenta vó Hermínia. Uma couve-flor. 2 cebolas. Um tomate. Um pimentão amarelo. Um pimentão verde. Óleo de oliva. E o tempero do chefe pronto. Olha, nós vamos começar pela costela, mas eu vou fazer intercalado as receitas. Por quê? Porque eu tenho panela de pressão. Tá? Eu faço questão de mostrar para vocês essa passagem. Bom, primeiramente, vou ligar a panelinha, claro, ligar o fogo, né? Fogo baixo para ela dar uma aquecida. E vamos começar o corte do bacon. Olha aí, bacon sempre em cubinhos. Você procura aquilo que eu falo para você, cortar numa uniformidade, cortar em tamanhos iguais para ficar bem legal o seu prato, não fica aqueles pedaços maiores de bacon, tá? E aqui nessa receita, se você quiser colocar os pedaços de bacon um pouco maiores, eles cabem, viu gente? Fica legal. Esse caldo aqui, eu vou falar, você tem que fazer, se bem que eu estou usando da minha geladeira, as sobrinhas de coisa, você vai deixando um pimentãozinho, tem que guardar, viu? Olha, o bacon já está cortado, cortei em cubos, tá? Acabei de falar para você que você pode colocar aí pedaços maiores, não há problema. Um pouquinho de óleo só, para não grudar aqui na nossa panela de pressão. Vai o bacon. Aqui nesse prato, você tem que ir dando continuidade, tá? Vamos colocar a cebola em pedaços maiores. Não precisa você picar, porque ela vai para a pressão juntamente com a carne. Corta ela em pedaços, corta ao meio e faz os pedaços assim, ó. Beleza? É rapidão. A cebola precisa estar em tamanhos grandes quando entra na pressão, senão desaparece, não fica nem o sabor, ela derrete. Vai derreter, mas vai ter pedaços aí que você vai conseguir ver. Olha aí. Colocamos a cebola juntamente aqui com o nosso bacon. Vamos lá. Pratos que tem panela de pressão é 10, gente. A coisa fica gostoso, fica bacana. Tomate a mesma coisa. Sempre lembrando de tirar esse pedacinho aqui, ó. Tá? Ele não fica bonito no prato. Tira e os tomates também. Tô reaproveitando, viu, gente? Se você não tira da geladeira os tomates, se você vai deixando, você perde. Então você pode observar que aqui eu já tirei, tinha uma partezinha mais feia, mas o tomate está em perfeitas condições de ser consumido. Olha aí. O cheiro da cebola com o bacon já começou, hein? Vamos lá. Corta em 3 assim. Fica legal. Tomate. Procure tomate bem maduro no mercado para você fazer molhos e para você utilizar em caldos, sopas, o tomate bem maduro. Além de ter um sabor diferenciado, tá? É muito 10. Aí, estamos com os tomates aqui já. Legal. Delapa, eu não vou precisar dar um frito na costela para colocar na pressão, não. Você vai dar uma temperada nela e já vai misturar aqui e colocar para fritar. Vamos lá. Nesse momento, vou pegar uma colher e vou dar uma mexida aqui, ó. E vou colocar já o primeiro tempero. Lembrando você que aqui dentro, você pode colocar um caldo de carne ou um caldo de legumes. Eu não vou. Eu vou colocar
o meu sal do Himalaia. Aqui, ó. Esse já vou temperar, deixar temperadinho, tá? Olha aí como cai o salzinho, olha. Tá boa a quantidade, se precisar mais eu mexo, tá? E vou mexendo aqui. Olha, colocado o sal, nós vamos passar para outra etapa da receita, que é lidar com a costela. Você não se assuste, o que eu faço aqui, essa mão de obra que eu estou colocando, eu vou colocar isso primeiro na pressão, vou esquentar essa panela aqui, que a costela vai entrar. Você presta atenção nesse meu manuseio, é bem legal isso aí que eu estou fazendo, que o sabor da comida acentua dessa forma que eu estou te mostrando, pode ter certeza, tá? Estou tapando aqui e vou deixar na pressão rapidamente, que esse molho vai ali para dentro junto com a costela. Enquanto estou aquecendo a nossa panela de ferro, tá? Já vou cortar a costela aqui para vocês e você vai ver, olha que costela bonita. Você tente pegar ela com gordura, tá bom? Olha, gente, eu tô indo para os comerciais, vou fazendo o corte, vou dar uma limpada nessa costela e já tô de volta com essa delícia. Siga meus passos que você vai bem. Eu já volto, não sai daí. Olha, nós estamos de volta, eu comecei a cortar a costela no bloco anterior, foi só um minutinho, foi rápido, né, gente? Aí, eu quero mostrar para você, corte rente ao osso, tá? Nós temos um osso aqui, você vê aqui, ó, um osso, corte rente para ficar essas partes em cima e sem muita carne nas laterais, tá? Fica bem legal dessa forma. E aqui nós vamos continuar dessa forma aqui o tempero. Vamos temperar essa carne, mas antes eu quero mostrar algo para você. Lembra dos limões que eu uso aqui? Nós guardamos, eu não uso inteiro. Colocamos um papel filme em volta e colocamos na geladeira. Então, para ficar fresquinho, legal, você corta essa parte aqui, ó, ele voltou. Tá novo, certo? Aí nós vamos trabalhar com ele. Colocamos a costela, um banho de limão siciliano, porque esse limão é caro, gente. É muito bom, mas ele tem um preço exorbitante, é um preço caro mesmo. Eu não vou perder um limão desse, então não usei tudo, não vou fazer desperdício e vou utilizar. Vamos colocando assim, tá? Ô, costela bonita. Panela de ferro já está no fogo. Aqui eu tenho tomatinho para dar o derretimento, para virar um molho de tomate mesmo com bacon, tá? E agora coloco o nosso tempero pronto vó Hermínia aqui. Lembrando que já coloquei um pouquinho de sal dentro da panela de pressão. Pera aí, vou limpar aqui para ficar legal, né, gente? Opa! E vamos lá fazendo comida boa, vamos mostrando para você a facilidade de fazer. Gente, coisa muito fácil de fazer assim é problema. Você vê que eu estou colocando tudo separado, mas o sabor que fica depois é maravilhoso. Prontinho, vem comigo aqui. Vamos colocar aqui. Estou abrindo essa panela que já está quente. Me acompanha, eu vou ter que tirar essa tampa, né? Dona de casa, você tem feito comida com você tem feito as comidas e as receitas aqui do Forno e Fogão? Faz aí, é muito bom. Pouco de óleo e vamos colocando as costelinhas uma por uma, olha aí. Com a parte da carne para baixo, para dar o primeiro frito. Devagar. Vai colocando, beleza, tudo aqui. Esse barulho que você está vendo, a produção ligou nossos exaustores aqui para não ficar muita fumaça na minha cozinha, né, gente? Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho. Aqui tenho tomate, cebola, cortado em pedaços grandes e bacon, fritando normalmente aqui dentro. E um pouquinho de sal rosa do Himalaia, beleza? Vamos lá. Água. Só que primeiro, você já deu uma coradinha aqui, você dá uma mexida boa. A carne fica bonita, hein, gente? Panela de ferro, né? Se não tiver panela de ferro, minha dona de casa não precisa se preocupar. Quer ter panela de ferro, vai na Ordine, você compra. Não tem ainda panela de ferro, pode utilizar as panelas que você tem em casa. Utilize aquela mais grossa que você tem para fazer esse caldo, tá? Um pouquinho de água. Ô, fumacê, né?
Estamos tapando aqui. Eu não estou deixando a água aqui porque ela já está quente e eu estou trabalhando com o que eu tenho. Beleza. Bom, minha gente, vou deixar ferver ali. Aqui é um pouquinho mais e vamos dar continuidade. Olha, o tempero que eu gosto, eu poderia pegar o alho desidratado do Vó Hermínia, tá? Mas hoje eu vou utilizar um pouco do alho que eu tenho aí. Eu tenho alho e preciso utilizar, mas fica muito gostoso dessa forma que nós vamos fazer. Você dá uns cortes assim para você ter mais facilidade para amassar os alhos, para esmagar. Que aí eles não pulam, fica mais fácil. Então faça esse corte aqui, porque tudo que é trabalho facilita a sua vida. E lembre-se, eu gosto de fazer o tempero assim, coloco um pouco de sal aqui, mas hoje eu não vou colocar nada. Por quê? Tudo já está com seus devidos temperos Vó Hermínia, claro. Bom, legal. Já cortado aqui, cortei mais ou menos uns 8 dentes de alho. Vamos trabalhar. Olha, pelo visto já está bem amassado, tá? Faça esse trabalho, já que você está amassando, ele demora um pouquinho, mas faça com calma esse trabalho para que o alho fique bem macetado, que é importante. O sabor do alho é diferente dele trabalhado assim na sua receita do que ele cortado, picado em pedaços, tá? Ele macetado, ele acentua o sabor mesmo, sem pena. Olha só, olha aí o nosso temperinho, o nosso alho. De lapa, eu não gosto de alho. Não põe cebola. Aqui fica gostoso para quem gosta de alho. E vou dizer outra coisa para você. Com essa quantidade de alho, não fica acentuado o sabor assim passado, tá? É muito bom. Beleza. Vamos fazer outra coisa agora, que é da outra receita que eu estou trabalhando aqui. Os tomates, a cebola e também o bacon. E lá eu tenho a costela fritando. Desliguei. Vamos fazer outra coisa? Já vou adiantar aqui, enquanto está fervendo isso, do outro prato. Essa delícia aqui, ó. O que eu vou fazer? Lavado, tá? Tinha umas pintinhas aqui, que era o que estava guardado na geladeira, ele fica. E vamos tirando com folha e tudo, tá, gente? Isso aqui é do segundo prato. Só estou adiantando enquanto está fritando a minha costela ali, para que nós não percamos tempo. Coloca numa travessa, assim, vai cortando, tirando os pedacinhos, né? E vamos colocar o quê? Água quente. Beleza? Enquanto eu estou fazendo esse trabalho aqui, eu estou indo para os comerciais e já estou de volta. Aí eu mostro para você esse processo aqui, tá? Não sai daí não. Estamos de volta. Dei uma olhada nessa costela, tá maravilhosa, mas vou fazer um trabalho com ela aqui. Mas antes, vou tapar, vou deixar um pouquinho mais, deixar secar um pouquinho mais essa água. Lembra que eu estava mexendo com o couve-flor? Vou colocar a água quente aqui. Só para dar uma amolecida e vou reservar, vou deixar para cá. Esse é desse segundo prato, eu vou mostrar para você agora. Mas antes de começar a mexer com o segundo prato, eu já deixei aceso, tá? Tirei de dentro da panela de pressão o tomate, a cebola e o bacon. Olha o caldo que virou, tá? E vou fazer um processo agora, quero que você preste atenção para que você faça. Eu preciso que essa costela amoleça. Olha que eu nem lavei a panela, tá com ainda resíduos daquele tomate, daquela cebola e daquele bacon. Aí colocamos a costela para dar uma amolecida, ela já deu um frito aqui dentro. Nossa, gente, que delícia, hein? Olha o que eu vou fazer aqui. Ah, já dei o frito, ela já pegou cor. Estou desligando o fogo e vou acender este aqui. Deixa a panela com esse resíduo de costela aqui. Vamos lá. Um pouquinho de água
e vamos deixar ela amolecer. Ligue e deixa uma água sempre quente, tá? Vamos lá, tampa da minha panela de pressão, tá onde? Aqui, tá lavada. Produção, né? Vamos lá. Tapei e vamos deixar ferver. Aqui tem uma panelinha já aquecida. Tô fazendo receitas em partes aqui juntas para não dar BO, tá bom? Vamos reservar, vamos temperar esse contrafilé. Vamos temperá-lo. Tô pegando o temperinho do chefe pronto, da vó Hermínia. Vamos passar o tempero vó Hermínia aqui, tá? Esse aqui é o temperinho do chefe, que eles têm, que é muito bom. Olha, já passado o tempero, eu vou colocar um pouquinho de óleo de oliva. É bom demais. Aqui por cima, para dar uma selada nesse meu bifão. Dos dois lados aqui, aproveitando o óleo no seu total. E panela. Aproveitamos um pouco do óleo com o tempero que temos aqui. Pode passar o dedinho assim para sair mesmo, tá? Que com colher não adianta. E vou te mostrar que ele sela rapidamente. Dá uma olhada. É um pouquinho de um lado e você já pode dar a virada que já selou. Dá uma olhada. Olha só. Fogo alto, tá? E vamos tapar a nossa panela para que ela faça o trabalho. Quero lembrar você que estou fazendo duas receitas, tá? O que eu fiz da primeira? Relembrando, coloquei na panela de pressão tomate, cebola e o bacon. Deixei na pressão com um pouquinho de sal, beleza? Nesta panela coloquei a costela já temperada com um pouquinho de tempero. Deixei fritar. Tirei a costela, tirei de dentro desta panela o tomate, a cebola e o bacon, passei para o prato e a costela passei aqui para dentro sem lavar a panela, beleza? Desta segunda receita, peguei o couve-flor, para você que está chegando agora, coloquei uma água quente numa travessa só para ele amolecer um pouco e ficar al dente, temperei o bifão de contrafilé e está na nossa panela de ferro para ser grelhado aqui, para ser frito. Fica muito 10, tá bom? Vamos continuando a receita? Vamos nessa? Olha, gente, tô tirando a tampa, aqui dentro tá o suco, mas o suco daquela costela, hein? Vai ficar 10 essa receita. Estou passando este tempero aqui para dentro para que pegue o gosto. Tá? A panela ainda está quente, como você pode ver. Vamos colocar na pia o nosso prato. Beleza? Colher de pau. E vou dar uma mexida aqui. Mas, gente, eu tenho um recado para você do amargo. O amargo da Natural Ervas, o original. Dá uma olhada no que eu tenho para você. Olha essa dica que eu tenho para você. Chá amargo da Natural Ervas, o original. Milhões de pessoas em todo o Brasil com mais saúde e disposição. Por isso, se você sofre com azia, má digestão, prisão de ventre, taxas altas de glicemia e colesterol e não sabe mais o que fazer, tome o chá amargo da Natural Ervas, o original. O chá amargo ajuda a eliminar as impurezas do seu sangue, o excesso de gordura e o açúcar, acelerando o metabolismo e ajudando no emagrecimento saudável. Ele ainda é depurativo do sangue, antioxidante e retarda o envelhecimento precoce. Mas atenção, o chá amargo da Natural Ervas está sendo imitado e falsificado. Por isso, peça o amargo original. Chá amargo da Natural Ervas, líquido e em cápsulas. À venda nas melhores farmácias e drogarias. Eu uso o amargo e recomendo. Viu só? Eu mesmo tomo amargo. Gosto de cuidar da minha saúde. Fígado bom, tá? Estômago funcionando normalmente e é um ótimo digestivo. O amargo da Natural Ervas, nota 10. Gente, tô indo para os comerciais e já tô de volta aqui com as minhas panelas de ferro, né? Não sai daí não.
de volta, gente. Tô de volta e vamos dar continuidade às nossas receitas, tá? Você observou, já tirei a carne, tá frita, tá pronta, tá bonita. Aqui eu tenho a costela, tô desligando, tá? E vamos fazer isso aqui, ó. Pouquinho de azeite de oliva. Beleza. Vamos lá. Primeiramente, essa delícia aqui de couve-flor. Dá espirrada porque o couve-flor está molhado. A seguir a cebola. Vamos dar um remeleixo aqui, gente. Uma mexida boa. Aqui você lembra que eu coloquei o couve-flor, né, gente? Na água quente. Ele ficou al dente, tá durinho. Aqui é só um repasse. Esse alho é da outra receita, mas eu não resisti. Vou colocar um pouquinho aqui, tá? Isso vai da sua criatividade já também. Aumenta o fogo. O tomate. Vamos lá. O pimentão verde. E o pimentão amarelo. Dá uma mexida boa. Assim, deixa ele dar o frito sem preocupação, que esse é o acompanhamento do seu bife de contrafilé. Então tem que dar um bom frito. Eu vou colocar um tempero nele aqui. Estou ligando a panela de ferro que eu vou dar um acabamento lá agora para você já também. Aí, gente, fica cheiroso, fica bonito. Temperinho pronto. Uma pitada. Aqui tem condimentos fantásticos para sabor. Olha só. Tá no jeito aqui. Vamos para o nosso caldo de costela. Ó, vamos tirar da pressão esse caldo, essa costela, né? Que já derreteu aí. Vamos lá. Tô tirando a tampa. E vamos fazer esse trabalho. E agora a costelinha já bem molinha, olha só, com o caldo do cozimento aqui para dentro, tá? Tudo aqui para dentro com tranquilidade. Olha aqui, saiu o osso, não vou colocar não, vou tirar esse ossinho, que está só na carne. Para que o osso aí dentro, né, gente? Vai, depois a gente tira aí, mal não vai fazer. Vamos lá. O alho. Vamos dar uma homogeneizada. O milho verde. Olha só, entra os milhos inteiros e mais um milho cortado, hein? Que beleza, gente. Se homogeneiza. Olha só. Dá o remeleixo aqui. Você pode fazer esse caldo, eu garanto para você que vai ser top, pode fazer. Agora, mandioca. Sempre vai colocando os ingredientes e homogeneizando, tá, minha amiga? Para pegar o gosto, para estar tudo junto. Olha só. Olha o milho como incorporou aqui. Mandioquinha. A nossa linguicinha defumada. Pimentão. Esse aqui eu gosto, gente, é a seleta de legumes. Muito 10. Pimenta, esse item você não é obrigado a colocar. Essas coisas que eu coloco, não quer colocar o pimentão, também você não tem obrigação nenhuma de colocar. Olha só. Colocamos todos os ingredientes. Lembra que tem o macarrão, mas esse vai por último aqui. Primeiro vou colocar a água. Olha só. A água. Tem que estar quente a sua água aqui para ficar legal, tá? Tá beleza, tá cozinhando. Já vou colocar o macarrão por cima aqui. Depois faz-se a mexida, tá? Deixa ele aqui. Ele vai amolecer e eu vou terminando.
Gente, de temperos, tá tudo pronto. Basta você observar o sal, eu já observei. E vou terminar com o último ingrediente dessa receita, que é cheiro verde, a salsinha e a cebolinha, né? E deixa por cima aqui, deixa ferver mais um pouco e tá prontinho. Os pratos montados agora mesmo para você. Já! Gente, finalmente a geleia é só essa tira que você está vendo aqui, mas fica a seu critério. Se você quiser colocar a geleia de pimenta vermelha cobrindo o seu filé, pode, que é uma delícia. Os pratos estão prontos, olha, fica muito gostoso. Utilize geleia de pimenta de vermelha, que é muito bom, tá? Combina com carnes vermelhas, carnes brancas, é top. Dá uma olhadinha nos nossos pratos de amanhã. Torta de legumes e liquidificador e macarrão com shiitake e tomate cereja. Viu só? Tô indo embora, gente, mas não vou deixar de provar esse caldo maravilhoso. Tchau, tchau! Delícia, gente, maravilhoso, tá? Lembrando você sempre que coloque sal se faltar, dá aquela provada antes de servir, tá bom? Tchau, gente, obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Até amanhã, hein?